Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre conceitos fundamentais de sucessões. Segundo Maria Helena Diniz, direito das sucessões é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam, ou seja, regem, a transferência do patrimônio de alguém depois da sua morte aos seus herdeiros em virtude de lei ou de um testamento. Então, em palavras simples, podemos dizer que quando uma pessoa morre, todo o patrimônio e relações jurídicas dessa pessoa que morreu será transferido para os seus herdeiros. Então, direito das sucessões são todas essas normas jurídicas que determinam como irá ocorrer essa transferência de patrimônio e demais relações jurídicas da pessoa que morreu para os herdeiros. A palavra sucessão pode ser usada em dois sentidos, em sentido amplo e em sentido estrito. No sentido amplo, podemos dizer que a sucessão ocorre quando uma pessoa substitui uma outra pessoa em uma relação jurídica que é realizada enquanto a pessoa ainda está viva. Por exemplo, o comprador de uma casa sucede o antigo proprietário nos direitos e obrigações em relação a essa casa. Ou então, uma pessoa que recebeu um carro em doação sucede o antigo proprietário nos direitos e obrigações em relação a esse carro. Como podemos ver, se trata de sucessão que se dá por atos realizados em vida. Já a sucessão no sentido estrito, iremos somente nos referir aos casos de morte de alguém. Por exemplo, quando o pai morre, o patrimônio do pai irá ser transferido para os filhos. Assim, os filhos sucedem o pai em seu patrimônio após a morte. Como podemos ver, se trata de sucessão mortis causa, ou seja, sucessão em razão da morte de alguém. Ao estudarmos direitos das sucessões, iremos apenas estudar a sucessão em sentido estrito, ou seja, a sucessão do patrimônio após a morte da pessoa. Nós temos duas espécies de sucessão quanto à fonte. Nós temos a sucessão legítima, que é sem testamento, e nós temos a sucessão testamentária, que, como o próprio nome já diz, com testamento. A sucessão legítima é aquela que está especificada em lei. Isso quer dizer que, como a pessoa não deixou testamento, o patrimônio da pessoa morta será transferido aos herdeiros conforme determina a lei. A lei diz para quais herdeiros serão transferidos os bens da pessoa que morreu. E a lei também diz como serão transferidos, como serão partilhados esses bens. Por sua vez, a sucessão testamentária, como o próprio nome já diz, ocorre somente quando a pessoa deixou um testamento. Aí, nesse caso, a própria pessoa irá decidir no testamento para quem ela vai deixar seus bens. Não vai ser a lei que vai decidir, mas sim a própria pessoa em seu testamento. Nas próximas aulas, iremos estudar que a pessoa que tem herdeiros necessários somente poderá dispor de 50% de seus bens em um testamento, sendo que os outros 50% será aplicado o que determina a lei. Então, concluindo, se a pessoa deixou um testamento, a sucessão será testamentária. E se a pessoa não deixou testamento, a sucessão será legítima. Mas é importante salientar que a sucessão legítima é a regra e a sucessão testamentária é a exceção, pois somente ocorrerá a sucessão testamentária se o morto tiver deixado um testamento. Também devemos saber que temos duas espécies de sucessão quanto aos seus efeitos: sucessão a título singular e sucessão a título universal. A sucessão a título singular ocorre quando a pessoa que morreu deixou um testamento e nesse testamento a pessoa, o testador, deixa para o testamentário um ou alguns bens determinados. Por exemplo, Maria fez um testamento e deixou para o seu sobrinho Pedro um quadro do artista plástico Juarez Machado. Deixou um bem certo e determinado, aquele quadro. Ou então, Pedro deixou em testamento a casa de praia X, a casa específica, para sua neta Ana. Já a sucessão a título universal ocorre quando a pessoa morre e a totalidade da herança ou parte indeterminada da herança é transmitida para algum herdeiro. Por exemplo, Maria morreu e seu único filho Pedro herdou toda a herança de Maria. Então, herdou a totalidade da herança. Outro exemplo, Maria fez um testamento e após a sua morte deixou 50% de seu patrimônio para sua neta Ana,
podemos ver que 50% do patrimônio é uma parte indeterminada da herança e não um objeto certo e determinado, como um carro ou um apartamento. Então, por isso que nesse caso também é a título universal. Agora vamos falar um pouco sobre a abertura da sucessão. Quando será aberta a sucessão? Quando os bens do falecido serão transmitidos aos seus herdeiros? A sucessão será aberta no momento da morte da pessoa. É no momento da morte que os bens da pessoa morta são transmitidos aos herdeiros. Não existe herança de pessoa viva. Enquanto a pessoa é viva, os seus bens lhe pertencem. Sendo assim, os herdeiros somente terão direito a alguma herança após a morte do hereditando. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Direito das sucessões é o conjunto de normas jurídicas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois da sua morte aos seus herdeiros em virtude de lei ou de um testamento. A sucessão contra fonte pode ser sucessão legítima, determinada pela lei, ou sucessão testamentária, que é levada em consideração a vontade do testador. A sucessão quanto aos seus efeitos pode ser sucessão a título singular, quando ocorre a transmissão de bens certos e determinados, ou sucessão a título universal, quando ocorre a transmissão da totalidade da herança ou parte indeterminada da herança. A abertura da sucessão se dá no momento da morte da pessoa. Quando a pessoa morre, o seu patrimônio é transmitido aos seus herdeiros imediatamente no momento da sua morte. Se você gostou da nossa aula de hoje, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.